Boa tarde, amigos, amigas, bem-vindos nessa nossa live que irá discutir os riscos da desregulamentação da instalação de antenas de celulares, né? E particularmente a entrada dessa tecnologia 5G em todo o país. Então nós vamos aqui iniciar a nossa conversa. Eu só estou aguardando aqui restabelecer. Eu só estou aguardando restabelecer aqui os nossos convidados, porque e já temos aqui então o professor Cláudio Fernandes, que é professor, né, e pesquisador em eletrônica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, e um especialista nesse tema, né, e que vem nos trazer aí algumas informações, e mais do que isso, vai aguçar as nossas preocupações em torno desse tema. Também está aqui conosco o Fabiano Lauser, né, que é do movimento Slow Phone, que depois ele vai falar um pouco do movimento também, e vai aqui também trazer as suas observações sobre o tema. Bom, já iniciando aqui, eu vou contextualizar como que nós chegamos aqui, professores aí, Cláudio e Fabiano, a essa live, né, e que depois ficará gravada tanto no nosso Facebook como ali no YouTube, pelo seguinte: nós já vínhamos dialogando com o movimento Slow Phone sobre realizarmos um debate sobre a emissão, né, de ondas eletromagnéticas, enfim, o debate em torno da legislação existente na cidade de Campinas desde 2001, que regulamentou a instalação de antenas aqui na cidade, estabelecendo também limites de emissão, critérios urbanísticos, a consulta às comunidades que estavam recebendo essas antenas, e que ao longo do tempo foi recebendo outras contribuições, como por exemplo critérios de remoção de equipamentos que estavam sem uso, critérios que visavam estabelecer seguros, tanto do ponto de vista dos próprios equipamentos, como no entorno desses equipamentos, e outros, né, que foram sendo anexados e colocados na legislação ao longo do tempo. Agora, isso não aconteceu sem conflito, porque há pouco eu vinha dialogando com o professor Cláudio. O que nós enfrentamos, eu posso citar inúmeros casos aqui na cidade de Campinas. O que nós enfrentamos foi uma situação em que as comunidades eram surpreendidas por empresas terceirizadas pelas empresas de telefonia, que do dia para a noite e da noite para o dia colocavam equipamentos imensos aqui ao lado de residências, a princípio as torres, né, de treliças, depois aqueles enormes postes assim, né? E aí a comunidade era surpreendida por essa situação e as empresas simplesmente ignoravam todas essas legislações. Bom, no momento mais recente, à medida que começa esse debate da tecnologia 5G no Brasil,
e todo mundo começa a ser provocado, nossa, agora nós vamos ter a tecnologia 5G, enfim, e vai melhorar com a qualidade dos nossos diálogos, das nossas transmissões, inclusive. Nós vimos aqui na cidade de Campinas o início da tramitação, desde 2019, de um projeto de lei complementar que muda totalmente a concepção dessa legislação anterior. Então sai de uma concepção, mesmo com limites, que era proteger a saúde pública e o meio ambiente, guardando então características urbanísticas e de transmissão, para uma concepção de viabilizar a nova tecnologia. Então, esse projeto de lei complementar, que é o 47 de 2019, ele passou em primeira discussão na Câmara Municipal de Campinas, haverá uma segunda discussão e, no meio, entre elas, uma audiência pública, que muitas vezes essa chamada audiência pública responde muito mais ao regimento, portanto, a reafirmar a posição do autor ou autores da legislação, do que propriamente criar um debate. Por isso, nós chegamos aqui nessa live, e eu quero agradecer muito a presença dos professores aqui, Cláudio Fernandes e do Fabiano Lauser, que vão nos trazer informação no sentido de nós formarmos uma massa crítica, formarmos aqui uma opinião que nos permita depois fazer o enfrentamento político na Câmara Municipal, mas também mobilizar a comunidade para essa preocupação. Então, eu queria aqui agradecer já passar a palavra, né? Nós não combinamos aqui, mas como o movimento Slow Phone e o professor Cláudio já vem dialogando em várias atividades, recentemente houve uma audiência pública muito importante em São Carlos. Eu queria saber quem que poderia iniciar aqui. Eu acho que eu passo a palavra para o professor Cláudio, né, que ele esteve presente na audiência de São Carlos, para ele dar uma contextualizada, depois eu complemento. Pode ser? Muito bom. Então, professor, obrigado pela presença e fique aí à vontade para a sua exposição. Obrigado, vereador. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo convite. Para mim é ter uma alegria especial. Eu fiz a minha graduação em Campinas, morei vários anos, meus 2 filhos nasceram em Campinas, são campinenses, então nesse sentido uma satisfação pessoal. E também a legislação municipal de Campinas é pioneira em termos de legislações protetivas, né? A legislação de 2001. Nós tivemos em Porto Alegre uma lei municipal em 2002 e em muitas outras cidades a gente teve legislações mais protetivas em questões de tentar preservar o meio ambiente, a saúde das pessoas, também de tentar preservar o patrimônio urbanístico ou o patrimônio individual das pessoas, dentro de uma lógica federativa, de uma lógica de proteção complementar ou de legislação complementar dos municípios dentro das suas especificidades. E essas legislações mais protetivas, que é a lei federal, que dá uma base de proteção, a lei federal é só de 2009, se eu não lembro mal, ou talvez mais ou menos dessa época, talvez alguns anos depois ou antes, se não me engano 2009. Mas além da proteção que a lei federal oferece, as legislações municipais tentam ver o sentimento das populações e ver as particularidades dos municípios.
E isso não teve um impacto negativo, por exemplo, na prestação de serviços, né? No caso da Lei Municipal de Porto Alegre, ela foi acompanhada com os melhores índices, ou as menores taxas de reclamação na Anatel, no Ministério das Comunicações, e na Anatel, né? A telefonia celular de Porto Alegre, nos anos 2000 e 2010, enquanto a lei municipal valia na sua plenitude, a de 2002, sempre esteve entre as melhores avaliadas, as que tinham menos reclamações. De Campinas também, uma situação muito parecida. Então, tecnicamente, eu posso afirmar com muita tranquilidade isso, estas legislações não inviabilizam as soluções técnicas, os engenheiros de telecomunicações das empresas conseguem resolver os desafios para as redes para atender essas legislações, mantendo a qualidade, às vezes até inclusive numa situação de melhoria da qualidade por conta do ordenamento que estas legislações oferecem. Agora, há um movimento muito forte de desregulamentação, e isso aconteceu nas diversas gerações, se usa de uma forma quase que propagandística, ou até uma espécie de desculpa, se usa a entrada de uma nova geração, a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração, a quinta geração, com uma desculpa para desregulamentar. A gente vê a questão de desregulamentação em outras áreas, por exemplo, em relação a questões de desmatamento, enfim, em vários setores ou em várias atividades das nossas legislações, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sofrido uma caminhada de desregulamentação, de reduzir as exigências e os controles da sociedade para com as atividades econômicas. Mas as justificativas que são apresentadas, muitas vezes as justificativas técnicas não são totalmente corretas, são justificativas técnicas com uma aparência de severidade muito maior do que realmente tem. A solução técnica é bem possível para manter as legislações e manter também a boa qualidade do serviço. Acho que era isso para iniciar, não sei se o Fabiano quer comentar com algum outro conceito. Eu tenho uma apresentação aqui, Paulo, se você puder colocar na tela. É só clicar ali na janelinha de baixo. Então, agradecer o convite aí do vereador Paulo, saudar também o professor Cláudio. E nós vemos já há 1 ano e pouco trabalhando com esse tema, né, da poluição eletromagnética. É um tema bastante técnico, né? Então eu não sou especialista, né? Não sou engenheiro. A gente trabalha mais na área de comunicação, de dar voz aos especialistas, com bastante rigor científico, bastante cuidado com as informações, né? A gente vem se pautando por isso desde o início do nosso movimento, do nosso trabalho, né? Então, eu queria só fazer uma linha do tempo rápida, tá em espanhol, mas acho que dá para entender um pouquinho. Mais ou menos em 1932 foi reportado o primeiro caso ali de hipersensibilidade eletromagnética na Alemanha, né? Eles chamaram naquela época de enfermidade das micro-ondas, e era percebido sintomas como fadiga, náusea e taquicardia. Nos anos 50, na União Soviética, então começaram a tratar trabalhadores que construíram equipamentos na faixa de micro-ondas e também apresentavam essa enfermidade. Daí, nos anos 80, na Inglaterra, começaram a associar a depressão e suicídio com a exposição eletromagnética, né? E nos Estados Unidos também, casos de câncer com crianças e adultos com antenas e linhas de alta voltagem. Em 92, o FDA, né, dos Estados Unidos, ele sugere que os fornos de micro-ondas e as frequências promovem a aparição do câncer. Então, esse 1992 foi um marco muito importante na compreensão científica quando o FDA faz essa sugestão, né? Em 93, né, o risco de padecer de leucemia infantil é maior em ninhos expostos a 2 microtesla, né? Então, nessa pesquisa de 1993. Em 2001, a OMS emite um comunicado quando classifica como 2B as radiações de baixa frequência, né, como possivelmente carcinogênicos.
Em 2006, o Centro de Reprodução de Cleveland faz um estudo onde os resultados que homens que usavam telefone celular tinham 25% menos esperma fértil dos que não usavam. Isso foi 2006, né? Em 2008, essa Comissão Internacional de Segurança Eletromagnética, o ICEMS, faz um chamado de aplicar o princípio da precaução, sob o argumento de que os limites de exposição são inadequados, né? E que só eram considerados efeitos térmicos, que essa é a nossa o nosso grande argumento, que até hoje é considerado apenas os efeitos térmicos, não é considerado os efeitos biológicos, né? Em 2010, o consultor de cancerologia do presidente Obama dos Estados Unidos também ressalta a importância de adotar o princípio de precaução, mencionando os usos de celulares como novas tecnologias podem ser causa de certos tipos de câncer. Em 2011, a comunidade europeia, então, acorda em quitar os sinais de Wi-Fi das escolas, bibliotecas públicas, a fim de proteger as crianças e os jovens, e aquela emissão da OMS de nível 2B, o nível 2B significa possivelmente carcinogênico, ele é emitido para as radiações de radiofrequência, que é uma outra faixa, né? Em 2012, a Academia de Pediatria envia uma carta à Comissão Federal de Comunicação, que é o FCC dos Estados Unidos, para advertir o dano de estar expostos crianças aos limites de exposições existentes, né? Aí, em 2018, também um estudo muito importante, que é o NTP, que é o National Toxicology Program dos Estados Unidos, e também o Colégio Ramazzini, provando a maior incidência de um tipo de câncer. Em 2021, ano passado, né, teve uma vitória histórica de duas instituições americanas, o Children Health Defense e o Environmental Health Trust, o EHT, num caso contra o FCC, que seria mais ou menos o equivalente à Anatel, sobre as diretrizes de segurança para 5G e wireless. Foram 11 mil volumes de evidências científicas, Paulo, entregues nessa ocasião. E a gente tem contato, né, com principalmente o pessoal do EHT. Né, são pessoas próximas a nós, que já participaram em atividades com a gente, e a gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos influencia o planeta inteiro, né? Então, em 2021 foi uma vitória muito importante. Aqui tem alguns efeitos da saúde, né, das radiações eletromagnéticas, efeitos sobre os tecidos, efeitos sobre células animais, sobre células das plantas, e aqui à direita, vários possíveis efeitos nas células e nos tecidos da radiação eletromagnética. Aqui, então, tem a classificação de carcinogenicidade, não sei se é assim que se fala, mas os níveis de classificação, então tem o nível 4, né, tem o nível 3, aí depois tem o nível 2B, que é esse que está as radiações eletromagnéticas, que é possivelmente carcinogênico para humanos. O próximo nível é o nível 2A, que é provavelmente carcinogênico, e o nível 1 é carcinogênico, que já é comprovado a carcinogenicidade daquele agente, né? A gente estimula muito o uso de internet cabeada, né? É uma das formas de evitar as radiações, é usar a internet cabeada. Então, aqui a gente tem exemplos de tempo de download de um arquivo de 5 gigabytes, né? Então, com o 3G, com o 4G, com DSL, com modem e aqui com fibra ótica, que é uma das tecnologias que a gente defende como uma solução de tecnologia segura, né? Então, existem vários medidores para medir os campos eletromagnéticos. É importante que os órgãos de fiscalização e que estão responsáveis por medir esses campos estejam bem equipados e também que a sociedade civil tenha acesso a esses medidores e entenda sobre as unidades de medida, né? Assim como a maioria das pessoas entende de temperatura, né, graus Celsius, ou entende de velocidade, quilômetros por hora, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre a densidade de potência ou intensidade de campo elétrico, né? Medidas que podem... A gente vê a saúde eletromagnética de uma cidade, de um bairro, de um cômodo, de uma casa. Aqui tem vários exemplos de medidores. Alguns desses, por exemplo, esse verdinho aqui do meio arredondadinho, assim, é um do que a gente usa de um projeto que chama Medições Globais de EMF, de radiação eletromagnética. EMF é uma sigla em inglês que significa Electromagnetic Fields. Seria em português CEM, seria campos eletromagnéticos em português. A gente usa a sigla em inglês para nos conectar também com bastante pesquisas que tem mais em língua inglesa. Uma das unidades importantes que a gente está usando é o microwatt por metro quadrado, é uma unidade de densidade de potência, né? Então, os países, eles podem estabelecer limites de densidade de potência, né? Depois
peço a ajuda do professor Cláudio para explicar melhor, mas uma das maneiras de legislar e proteger a população é colocar um teto de densidade de potência. A gente sabe que a lei ela pode ser a lei ela é a primeira etapa, depois vem a parte da fiscalização, mas é uma primeira etapa importante, né? Então, tem alguns países aqui que têm seus limites, né? Por exemplo, em Salzburgo, na Áustria, seria 1.000 microwatts por metro quadrado, na Bélgica, 24.000, em Bruxelas, né? Na Suíça, 45.000. Aqui eu botei um sinalzinho de Porto Alegre, que ele teve uma lei vigente de 2002 a 2018, que era isso que falava o professor Cláudio, que estabelecia no município de Porto Alegre, né? Acredito que naquela época a então vereadora Fernanda Melchiona participou um pouco desses movimentos e outros vereadores. É um outro vereador, né? Se eu não me engano. Depois o professor Cláudio pode me ajudar. 70.000 em Paris, 100.000 em Bulgária, Hungria, Itália, Polônia e Rússia, 270.000 na Turquia, China 400.000, Eslovênia 450.000, Índia, Israel e Lituânia 450.000, e o ICNIRP, que é essa comissão internacional que estabelece os limites e que a ONU se referencia, 4.500.000, que é também a do Brasil, né? Então, vocês podem ver como existem países que já adotaram limites mais protetivos, né? E também a possibilidade de municípios brasileiros estabelecerem limites como o da Suíça, por exemplo, que é como Porto Alegre adotou, de 2002 a 2018, com algumas, né, flexibilizações, como falava o professor Cláudio. Aqui as taxas de mortalidade por câncer de encéfalo no Brasil, né? São taxas de mortalidade para cada 100.000 habitantes, então a gente vê ali nos anos 1980, depois 1990, e a subida que dá nessa taxa, tanto homens como mulheres, né, a linha azul e a vermelha, a partir do ano de 2000, 2010, só vai crescendo. E é uma taxa, né, por 100.000 habitantes. A eletrosensibilidade também é outro ponto que a gente chama bastante atenção, que são pessoas que se afetam mais por essas radiações, né? Não quer dizer que não afete as outras pessoas, mas essa parte da população que se estima entre 3% da população brasileira, segundo a pessoa que a gente entrevistou da Electro Hypersensitive Society, e em torno de 30% eletrosensibilidade moderada, 3% eletrosensibilidade severa. Então, são milhões de pessoas que sentem efeitos significativos na sua saúde e afeta a sua capacidade de trabalhar, de ter um bem-estar. E muitas vezes os profissionais da saúde não relacionam com a poluição eletromagnética. Já está classificado no ICD-10, né, que é um código de diagnósticos de doenças. Eletrohipersensibilidade, então é muito importante darmos visibilidade para isso, né? Aqui tem alguns documentários, né, que tem algumas plataformas de streaming, né? Ainda não estão nas plataformas brasileiras, mas o filme Mobilize, o Full Signal, Generation Zapped, Resonance, Death by Design e Is Your Cell Phone Killing You. São alguns títulos que podem ter bastante informação. A gente fez uma campanha para que o Netflix e outras plataformas brasileiras comecem a disponibilizar esses títulos, né, com legenda e tal, para o público brasileiro. Aqui, vários estudos, né, feitos com humanos, plantas, animais silvestres, abelhas e animais. Então, o vermelhinho seria estudos que mostrou impacto, né? Então, a maioria acima de 60%, alguns chegando a 90% em plantas. O verde seria não impacto e o cinza seria inconclusivo, né? Então, aqui a gente tem todas essas proporções de estudos nesses seres vivos. Então, aqui alguns efeitos sobre as abelhas, que é algo muito sério, né? Que não só o 5G, como as outras faixas de frequência, né? Que o 5G são várias faixas de frequência, mas como já vem afetando em algumas faixas aqui que vocês estão vendo, acredito ser o efeito térmico aqui, né? Depois peço ajuda do professor Cláudio também, se eu estou falando alguma coisa errada, mas mostra aqui uma abelha e o efeito das radiações no corpo da abelha, e que tem impactos muito sérios, muito críticos sobre a nossa vida, sobre a nossa alimentação, sobre a agricultura. Então é muito importante a gente não pensar só nos seres humanos, mas também nas abelhas, nos insetos, nos animais e nas plantas.
Então, aqui tem um apelo internacional pelo 5G, né, que também tem a questão dos satélites, que é uma questão mais complexa, a gente não vai entrar aqui. E claro que a gente tem várias questões essenciais, né, na nossa sociedade e que não seria algo tão essencial assim a gente pensar nisso. E se caso se opte por adotar que seja com os limites mais protetivos possíveis para a população de Campinas e demais municípios do Brasil. Aqui algumas leis mundiais, né, que são exemplos, assim, né, como na Grécia, né, existe a localização de cada antena na Grécia com o nível de radiação daquela antena, que qualquer cidadão pode entrar e conferir qual é o nível de radiação de cada antena. Acredito que no Brasil a gente tem sim a localização das antenas, mas a gente não tem disponibilizado ao público, que eu saiba, a medição, a última medição recente, né? No Chipre, né, tem uma campanha até com bus door, assim, com imagens no fundo dos ônibus para educação, né? E várias outras legislações, como em Berkeley, nos Estados Unidos, né, que as lojas devem informar os compradores sobre a exposição de radiação eletromagnética dos telefones celular, né? E diversas práticas e políticas públicas de educação e de proteção, né? Então, nossos pedidos, assim, seriam mais audiências públicas, né? Não só nas casas legislativas municipais, as câmaras de vereadores, mas também nas assembleias legislativas e também na Câmara e no Senado, né? A gente formar uma rede parlamentar de proteção eletromagnética, né? Junto com provavelmente o Djalma lá de São Carlos, o Paulo Búfalo, o Marquito de Florianópolis e outros demais, também a nível federal, uma rede parlamentar, uma legislação nacional mais protetiva, né? A gente dá o exemplo aí da Suíça, de 45 mil microwatts por metro quadrado, sendo que o limite brasileiro atual é 4 milhões e 500 mil, né? Proteger esses públicos mais sensíveis, né? Que seriam idosos, crianças, enfermos que estão internados, adoção de internet cabeada nas escolas, creches e hospitais. O custo não é tão elevado assim, principalmente se for novas construções, né, para novos hospitais e creches, já podem ter um sistema todo baseado em internet cabeada, fibra ótica, que é muito mais seguro, mais rápido, mais estável, funciona melhor em dias de chuva, enfim, tem várias vantagens, gasta menos energia e principalmente não tem a poluição eletromagnética, né? Criar um programa nacional de educação para tecnologia segura, que pode começar a nível municipal, né, ter um programa municipal de educação para tecnologia segura, porque a gente não é contra a tecnologia, a gente é a favor da tecnologia segura, né? A gente com certeza reconhece os avanços sociais e econômicos das tecnologias, mas que seja feito com segurança, né? Como o Chipre, que é o país lá próximo da Turquia, que adotou um programa nacional de educação, né, educando os pais para não deixar o celular próximo das crianças, as mulheres não deixarem o celular no sutiã, não dormir com o celular próximo do corpo, desligar o Wi-Fi à noite, diversas práticas que podem proteger a população. E o direito à informação, né? A população de Campinas e a população do Brasil tem direito de saber qual é a radiação de cada antena. Eu deveria entrar num site e botar aqui, no meu bairro de Campinas, aqui no Barão Geraldo, qualquer bairro aqui, eu quero saber qual é a radiação dessa antena aqui que fica no meu quarteirão. Eu, como cidadão, tenho direito a essa informação, né? Então, seria mais ou menos isso, Paulo, como introdução assim, e ficamos à disposição aí para maiores esclarecimentos. Obrigado. Muito bom aí, Fabiano e professor Cláudio. Eu queria destacar aqui das falas de vocês, até para que a gente possa fazer uma provocação, né? Porque nós ouvimos aqui a exposição do professor dizendo taxativamente, quer dizer, hoje é possível, com o uso de tecnologias, operar dentro dos limites seguros estabelecidos. Acho que essa é uma questão central, porque até para que a população de Campinas aqui saiba, a cidade de Campinas tem um limite na sua legislação atual, no caso 100 microwatts por centímetro quadrado, isso sendo informado no artigo 3º, o que equivaleria a 100 mil microwatts por metro quadrado
que é o padrão da Itália, pela escala que o Fabiano mostrou. Então nós estaríamos saltando de um limite de 100 mil microwatts por metro quadrado para 4 milhões e 500 mil watts, porque a legislação a nova, a que está sendo proposta aqui, o projeto de lei que está na Câmara, ele adota o padrão brasileiro para todo o país. Então essa é uma questão que eu gostaria que vocês pudessem explorar um pouco mais, né, dessa explosão no que diz respeito a esse limite de emissão eletromagnética. E aí, uma outra questão, que aí eu vou deixar já como provocação, é que é o seguinte, né, mesmo se afirmando que para a implementação da tecnologia 5G, a estimativa é que o Brasil terá mais 1 milhão de antenas e que teria que ampliar de 10 a 15 vezes o número de antenas em regiões metropolitanas. Isso é o que tem sido frequentemente divulgado. Mas aí entra os interessados e diz o seguinte, professores: ah não, essas antenas 5G são de pequeno porte e a nova tecnologia reduz demais a emissão e os problemas que poderiam trazer. Então eu queria ouvir a opinião de ambos a respeito desse tema, porque é um debate que pega muito na população, no senso comum, e nós vamos ter que trabalhar com isso. Então vamos lá, vamos passar aqui. Se vocês me permitem uma certa impertinência, bom, se essas antenas reduzem demais os limites, por que alterar os limites? Por que não ficar com os 100 mil que tem funcionado muito bem e servido à sociedade de Campinas durante 20 anos? A gente tem algumas dúvidas em relação a que essas antenas realmente mantenham os limites muito baixos, porque tem uma questão teórica, matemática, então exata, né, ineludível, que contradiz algumas das propagandas. Nas propagandas da quinta geração, a gente escuta que seria 100 vezes mais rápido que as tecnologias atuais. E isso não se sustenta pelas técnicas de modulação que são usadas, que isso duplicaria a velocidade, nem pelas larguras de banda, que às vezes, dependendo da faixa da quinta geração, são exatamente as mesmas. Então, a outra forma de tu conseguir ter mais quantidade de informação, as únicas formas de tu ter mais quantidade de informação, e é um resultado matemático, não vou explicar para não assustar todo mundo com a aula é só às 7 horas. Ou tu tens uma largura de banda maior, tu usa mais frequências, uma faixa de frequência maior, ou tu aumenta a potência para poder comunicar mais, ter mais taxas de informação. Então, se há uma intenção de ter uma taxa de informação maior, isso pode vir acompanhado com um aumento de potência e não com potências tão baixas. Mas realmente, eu pessoalmente, como engenheiro, eu não tenho tanta preocupação em relação ao número de antenas e mais as densidades de potência. A densidade de potência é um parâmetro que está totalmente aceito, ninguém duvida, está na lei federal, há um limite que é essa relação com os efeitos térmicos que ninguém discute. É um valor, é um limite que tenta proteger contra os efeitos que tem a ver com aquecimento. O aquecimento é o efeito que a gente usa no forno de micro-ondas todos os dias nas nossas cozinhas. Ninguém duvida que não é saudável tu ter um efeito de aquecimento, né? Então, o que está além disto no apanhado histórico que o Fabiano disse são os resultados que ao longo de décadas têm se acumulados de outros efeitos, de efeitos que ocorrem em níveis muito baixos de campo que não conseguem provocar o aquecimento.
Mas esses efeitos, em geral, têm sido associados a outras características da onda, mas muitas vezes também a níveis de potência. Então, colocar margens de níveis de potência maiores seria mais protetivo e seria a recomendação do princípio da precaução, do princípio da justificação da dose, que é usado há mais de 100 anos na área de radioproteção, de raio-x, radiações ionizantes, que é outro tipo de radiação. Mas tu não usa uma dose excessiva, tu usa a dose, tu usa a quantidade de energia mínima, porque tu sabe que existem efeitos danosos à saúde. E só para completar, outro conceito que achei muito importante que o Fabiano trouxe é em relação ao direito à informação. Quando a gente vê, e mais nas pressões para desregulamentar ou para aprovar legislações, tem discursos ou tem falas de desdém contra os riscos e os efeitos das radiações. E do ponto de vista da sociedade, isso é muito irresponsável. O risco é reconhecido, o risco é classificado na IARC como possivelmente cancerígeno ou carcinogênico, e isso, numa classificação de mais de 10 anos atrás, há resultados de pesquisa, que nem os resultados da pesquisa do Colégio Ramazzini, com sinergias com Roundup, né, com alguns produtos químicos, o resultado da pesquisa do NTP norte-americano, que indicariam que numa próxima reavaliação pelo Instituto Internacional de Pesquisa com Câncer, vinculado ao OMS, essa classificação de risco pode aumentar, ou deveria aumentar, considerando esses dois grandes estudos, o estudo do governo norte-americano, a classificação de risco muito provavelmente deveria aumentar de possivelmente carcinogênico para provavelmente ou comprovadamente carcinogênico para humanos. Então, a atitude responsável é tentar limitar a dose, sabendo que é um agente de risco. E não desdenhar e não tentar fazer um discurso de propaganda para agir como se não houvesse o risco, esconder o risco, dizer que não existe esse risco. O risco existe. E a atitude correta, a atitude responsável é tentar ver ou negociar quais são as cautelas possíveis, quais são as precauções possíveis. Os limites precautórios, por exemplo, da Suíça ou da Itália, são possíveis em países médios e grandes, que nem a Suíça e que nem a Itália. Então, podem ser possíveis também nas nossas cidades. Ainda só para concluir, a Fernanda Melchiona trabalhou muito na defesa da lei de Porto Alegre em 2014, que teve um projeto de lei para derrubar a lei de 2012, e a vereadora Fernanda Melchiona tomou a frente dessa defesa em 2014. Em 2002, não, ela não era vereadora, teve vários outros parlamentares da cidade que promoveram a lei, né? Era isso, obrigado. Obrigado, professor. Fabiano? Fabiano, já aproveito, inclusive, para poder dizer onde esse material aqui, que é um primeiro material de debate, enfim, onde ele está disponível para que nós possamos também compartilhar nas nossas redes aqui. A apresentação que eu passei? Isso. Tá, eu posso enviar depois para você, Paulo. Então, eu acredito que municípios como Porto Alegre, Campinas e também Criciúma e Sara em Santa Catarina e outros municípios tiveram passos importantes ali no início dos anos 2000, né, na primeira década, e essas vitórias protegeram a população desses municípios, né? O município de Porto Alegre ficou aí 14 anos com um serviço de alta qualidade e oferecendo muito mais proteção com níveis suíços, com serviço com menos reclamações, né, como o professor Cláudio disse, e, enfim, depois ele foi derrubado. Mas a gente precisa, como sociedade, sempre colocar os benefícios e os riscos, né, que eles já não estão mais como uma especulação, já estão comprovados, né?
o EHT e o Children Health Defense nos Estados Unidos apresentaram 11 mil volumes de evidência científica. Então, já está comprovado os impactos à saúde não só no ser humano, como nos animais e em toda a vida. Então, o município de Campinas pode continuar tendo esse protagonismo de ser uma cidade com tecnologia segura, com níveis aí equivalentes ao da Itália. Então, é importante que a população entenda, aprenda sobre esse assunto. Esse assunto não pode mais ser um assunto hermético, um assunto complicado. Assim como as pessoas aprenderam o que é quilômetros por hora, graus Celsius, as pessoas precisam saber o que é 100 mil microvatios por metro quadrado. Assim como todo mundo sabe que 40 graus é muito quente e 20 graus é uma temperatura mais amena. Então, as pessoas precisam aprender sobre esse assunto. A gente precisa ter uma lei municipal em Campinas e em outros municípios de produzir material informativo, falar com as escolas, nos postos de saúde, nas UBSs, mostrar que é uma questão de saúde pública, quantos milhões de reais a gente está gastando com os efeitos da saúde, quantas pessoas têm efeitos que muitas vezes os médicos não relacionam. Esse número é cada vez maior. É muito importante que os médicos também procurem se informar, procurem estudar, como já está acontecendo em várias partes do mundo, né? Então, se a gente estuda a história do cigarro, a gente vê como foram anos e anos de estudos e mais estudos e uma grande pressão da indústria para que continuasse sem regulamentação, sem nenhuma campanha educativa. Hoje a gente vê, né, o que tem com o cigarro, né? Mesmo assim, a gente continua, né, comercializando o cigarro, mas a gente tem muito mais campanha informativa e o Brasil, inclusive, é um exemplo mundial de combate ao tabagismo. Então, a gente acredita, sim, que tem benefícios da tecnologia sem fio, mas que a gente precisa sempre botar na balança os benefícios e os malefícios. É possível ter uma internet sem fio de qualidade, né, com limites protetivos, né? Existem limites. 4 milhões e 500 mil microvatios por metro quadrado. É o limite do ICNIRP, que é essa Comissão Internacional de Proteção, que a gente também considera que essa comissão ela tem muito conflito de interesse. Então, ela precisaria estar muito mais formada por um conjunto de pesquisadores mais isentos, mais independentes. A gente percebe que a composição desse ICNIRP, que em última análise vai chegar no Brasil, para vocês entenderem, o ICNIRP é uma comissão, se eu não me engano são 13 ou 14 membros, depois o professor Cláudio me ajuda, mas são autosselecionados como se fosse um clube e tem fortes vínculos com a indústria da telefonia. E a OMS se referencia a essa comissão para dar os limites, digamos, mundiais, e o Brasil se referencia na OMS. O Brasil não faz como alguns países como a Itália e a Suíça, né, e outros, que estabelecem os próprios limites. O Brasil, na legislação, fala que vai ser adotados os limites internacionais. Então, é muito importante que os municípios continuem com as suas legislações protetivas e também que a gente tenha campanhas a nível federal para que esses limites também sejam adotados no Brasil inteiro. Claro que as indústrias não vão gostar, porque talvez elas tenham um custo maior, mas assim como se você for na Suíça hoje, você vai ter um serviço de qualidade. Se você for na Itália, você vai ter um serviço de qualidade. Por que as crianças suíças e italianas merecem estar mais protegidas que as brasileiras? Por que temos que ter um limite tão alto? A gente considera que esse limite de 4 milhões e 500 mil microvatios por metro quadrado seria como você estar numa autoestrada e dizer que o limite é, sei lá, 400 km por hora. Muito abaixo disso já tem riscos, né? Você passando de 150 já é muito mais perigoso do que você andar 100, 110. Então é como se o limite, fazendo uma analogia com a velocidade, os limites de velocidade, fosse isso. Colocar aí, 500 km por hora é o limite, não passe de 500 km por hora. Então, precisa sim a gente ter acesso à informação. É importante que a população de Campinas saiba exatamente qual é a radiação e a densidade de potência de cada antena. Tem que estudar aí uma forma de ter essa transparência, né? Existem leis aí no Brasil e nos municípios de cidadão ter acesso à informação. E é muito importante que se mantenha esse limite de 100 mil microvatios por metro quadrado, que é equivalente ao da Itália, porque faz de Campinas uma cidade pioneira, que pode influenciar muitas outras no Brasil, né? E é sim possível, né? A gente viu o exemplo de Porto Alegre, 14 anos
tendo níveis da Suíça, que é ainda mais abaixo desse, e com muita qualidade. Então, é sim possível. Mesmo nesses limites, ainda tem efeitos à saúde, mas é um limite aí que a gente considera como um pouco melhor do que a gente tem a nível nacional, que realmente não protege. Realmente, 4 milhões e 500 mil microwatts por metro quadrado não é um limite de proteção razoável, né? Então, a gente sabe que a quantidade de pessoas hospitalizadas, quantidade de pessoas que têm insônia, que tem vários efeitos à saúde, que tem essa sinergia com outros, né? Tem as agrotóxicos, tem várias outras coisas que a gente não está falando aqui, que acontece uma intensificação dos efeitos à saúde. Qual é o impacto econômico disso, de um funcionário que fica vários dias sem trabalhar, uma pessoa que tem insônia, uma pessoa que é hospitalizada, uma pessoa que tem câncer, que tem tumor. Eu cito a pesquisa da professora Adilza Dodge, de Belo Horizonte, que ela fez um estudo de incidência de câncer de pessoas que moravam num raio assim de, se eu não me engano, era 100 metros, depois 200, 300, 400, 500 metros, ia diminuindo a partir de quanto mais longe. Esse é um estudo internacionalmente reconhecido, muito importante, de uma pesquisadora muito importante do Brasil, que é a professora Adilza Dodge. Então, a gente já tem, sem farto, material científico. Acontece, Paulo, que isso não chegou na grande mídia ainda, Paulo. Se você entra e bota num jornal aí, num portal de notícias agora, você vai ver que o celular não faz mal à saúde, né? Então, é uma pena que ainda os meios de comunicação estão muito tímidos em reportar os efeitos já comprovados por milhares e milhares de estudos aí, de muita consistência, de muito rigor científico, como os do Colégio Ramazzini e do NTP dos Estados Unidos, só para citar dois, né? Porque a gente poderia citar inúmeros, e o professor Cláudio conhece muitos, a gente tem muito bons pesquisadores no Brasil, como o professor Cláudio, o professor Álvaro Salles, né? Então, não é falta de comprovação científica, já tem. A gente vai conviver com a tecnologia sem fio? Vamos. Que ela seja em limites mais protetivos. E sempre que for possível, aplicações cabeadas com fibra ótica e cabo Ethernet e outras soluções de internet cabeadas devem sim ser adotadas, principalmente a públicos sensíveis, como idosos, enfermos, acamados, crianças, creches, principalmente nesses lugares. E que se tenha mais medidores, que possa ter organizações aí na Câmara, uma comissão que tenha medidores que possa medir, né? E que a gente saiba que é um agente invisível, é muito mais difícil que o cigarro, porque o cigarro você sente o cheiro, você pode não fumar, você pode não ser fumante passivo, mas a radiação eletromagnética, se você vive na área urbana, principalmente, até mesmo na área rural, um pouco menos, mas também, é muito difícil, você não tem escolha, você está morando numa área urbana e você está sendo afetado por aquilo. Então, a gente precisa trazer conhecimento para a população de Campinas e outras, saber que isso é sim um agente que causa efeitos à saúde e como que a Câmara pode ser guardiã dos direitos dos cidadãos de ter um ambiente mais seguro para suas vidas. A gente não pode botar o interesse econômico na frente da saúde, inclusive por questões econômicas, porque se a gente fosse contabilizar o gasto que dá todos os efeitos à saúde, o efeito na agricultura, com essa redução que está tendo das abelhas e diversas outras coisas que estão sendo descobertas. Então, a gente tem que ter muita precaução. A gente tem que aplicar o princípio da precaução. A tecnologia traz benefícios. A gente já tem o 4G funcionando na maioria das cidades. E mesmo o 4G, a gente ainda não teve debate suficiente para conviver com ele de forma segura e protetiva. E já estamos falando em 5G. Então, a gente sente que a narrativa e a pauta só está sendo conduzida pelos interesses das indústrias. Os cidadãos e a sociedade ainda está muito tímida, né? Nós estamos fazendo um esforço para trazer informação de qualidade científica sobre esse assunto, e é importante que mais grupos surjam. É importante que você, Paulo, fale com outros colegas de outras câmaras e a gente faça audiências em outras cidades também, porque é um assunto muito importante, né? Não é ser contra a tecnologia, né? Mas conviver com ela de forma saudável, de forma responsável, né? Acho que esse é o mais importante. Obrigado, Fabiano. Nós vamos caminhando aqui já para o final da nossa prosa, né? Até para que mantenha essa característica que a Lisa nos trouxe aqui, né?
colocado dessa forma tão didática e tão esclarecedora, é fundamental e facilitará a compreensão de todos. Excelente explicação. E alertando aqui, trazendo a Aline também, né? Slowphone aí também, precisamos urgentemente levar essas informações para a população. Então a gente precisa, nessas atividades, além de uns boa tarde aqui, né? Algumas saudações aqui trazidas. Bom, de qualquer forma, então nós já caminhamos para o final, até para que possamos assim ser acessíveis também à população. Agora eu quero, antes de passar para vocês aí para fazer essa consideração final, e também eu queria trazer um questionamento para que vocês também pudessem comentar. Bom, nesse momento aqui, a cidade de Campinas, com o projeto de lei que já passou em primeira discussão, a Câmara já demonstrou uma disposição de abrir mão desse princípio de precaução. Então, nessa primeira votação, vamos para uma audiência pública e precisamos dialogar com a cidade, como falou a Aline e a Lisa. Então, quais são as recomendações, além dessa de dialogar com outros colegas, de ampliar essas informações? Nós vamos trazer outras prosas dessas para cá. Já me comprometo, inclusive, de dialogar com o companheiro Djalma lá de São Carlos, com outros parlamentares, para a gente criar esse movimento. Pensar, inclusive, várias das propostas que vocês trouxeram aqui. Agora, a recomendação à população frente a essa realidade que nós estamos enfrentando aqui. Gostaria de ouvir o professor Carlos, o Fabiano, professor Cláudio, me desculpa, especialista aí na área, pesquisador, enfim, né? E também o Fabiano, que é atuante nessa área de comunicação social, que dialogar nesse momento com a população. Então já passo ao professor Cláudio e já peço que faça aí as suas considerações. Obrigado pelo convite, já fico um pouco me despedindo, então, já que chegamos no teto do programa. Eu acho que o mais importante é o direito da informação, é a conscientização, é reconhecer que é um fator de risco, é reconhecer que é um agente que tem um potencial de risco, um potencial de perigo. A partir daí, inclusive, a gente pode adotar medidas individuais, de menor tempo de uso, de maior distanciamento, enfim. Eu acho que a gente tem que combater a desinformação, essa desconsideração do problema, esse menosprezo do problema, é o mais importante de combater. O limite que vai ser dado, é parte do processo legislativo e realmente, se puder ser reduzido, a gente acredita que isso dá umas margens adicionais, dá uma margem adicional de segurança, mas o mais importante é vencer a desinformação e a campanha de menosprezo em relação ao problema. O problema existe, o problema tem diversas conotações. Por exemplo, a gente viveu agora, durante a pandemia, conseguiu entender muito bem uma situação, o que é um problema de saúde pública. O risco individual pode ser não tão grande, mas o impacto na saúde pública pode lotar os hospitais. Então, no caso da telefonia celular, um dos slides que o Fabiano mostrou, mostra uma curva muito atípica nas relações dos tumores na cabeça, cérebro, parótidas, periferias dos cérebros, que muito possivelmente, ou muito provavelmente, poderia estar relacionado com a telefonia celular, com o uso de telefonia celular. E esse aumento de fator de risco é da ordem de 3 ou 4 vezes. Isso quer dizer que as nossas sociedades estão usando 3 ou 4 vezes mais leitos de hospitais para tratar pessoas por conta de menosprezar esse risco, esse agente de risco. Nós chegamos, um ano atrás, a ter hospitais completamente lotados
quando aumenta um fator de risco, faz esse aumento, esse impacto na população. Não é algo determinístico que imediatamente vai causar dano a uma ou outra pessoa, mas no conjunto da sociedade é algo que precisa se considerar e tem esse impacto até econômico, que nem o Fabiano disse. Obrigado, gostei muito da conversa e fico à disposição para outra oportunidade. Não, eu que agradeço, professor Cláudio, a sua disposição em dialogar conosco. Com certeza nós vamos ter que chamá-lo aqui para trazer outras informações. De fato, repetindo aqui o que a Lisa falou, foi assim extremamente pedagógico, né? As questões muito pontuais e profundas assim para que nós possamos fazer esse debate aqui na cidade. Eu já passo então ao Fabiano. Não, Fabiano, só peço para você aqui um minuto para compartilhar. O Gleidson aqui, barrense, sugere a doutora Elisete Kaffer, que é médica integrativa aqui de Campinas e uma das maiores estudiosas sobre os efeitos nocivos da poluição eletromagnética. Gleidson, eu agradeço demais aqui a sua sugestão e vamos dialogar com a professora Elisete, ela tendo disposição, novamente nós vamos convidar também o movimento Slowphone, porque a nossa ideia aqui é que os nossos mandatos, nós sabemos que eles são transitórios, mas nós precisamos dar musculatura, né, ao campo da ciência, aos movimentos que estão trabalhando nessa área. Então nós vamos aqui, através do nosso mandato, procurar dar esse espaço de diálogo aqui, de fortalecimento do conhecimento e das mobilizações. Então, Fabiano, passo aí a você agora. Ô Paulo, obrigado. Eu vou passar então algumas dicas simples, que além do trabalho assim social, de falar com os parlamentares, tem as dicas pessoais que cada um pode fazer para se proteger. Então, se você puder botar ali minha apresentação, é bem rapidinho, algumas dicas assim simples. Então, a principal dica é deixar o celular longe do corpo, né? A maior parte do tempo possível, assim, principalmente quando dorme, não levar no bolso, no sutiã, o celular longe do corpo, né? Essa aí é a professora Deborah Davis, que ela fala que a distância é nossa amiga, quer dizer que quanto mais distante a gente estiver das fontes de radiação, melhor. E o tempo é nosso inimigo, quer dizer, quanto maior tempo a gente ficar exposto, pior, né? É uma das maiores referências mundiais de proteção eletromagnética e tecnologia segura, a professora Deborah Davis, né? Outra solução é usar a internet cabeada, Paulo, uma coisa muito importante, né? Inclusive, o seu gabinete aí e outros gabinetes que puderem inspirar, usar 100% cabeado ajuda muito a melhorar a qualidade, diminui o consumo de energia, né? Tem a internet mais estável, mais rápida, menor consumo de energia, funciona melhor em dia de chuva e o melhor de tudo é que não tem poluição eletromagnética, né? Então, aí um exemplo de um roteador cabeado, né? É uma grande solução. Se você não estiver disposto a abrir mão do Wi-Fi na sua casa, porque às vezes é mais difícil para algumas pessoas ou elas não têm essa possibilidade de cabear, a solução é desligar o roteador antes de dormir, viu, Paulo? Isso é muito importante dizer para as pessoas. É só puxar da tomada e depois de manhã liga de novo, né? Puxar geralmente é um cabinho mais ou menos parecido com esse. Se você só puxa ele sai da tomada. Simplesmente desliga a tomada, né? E aqui um exemplo de o roteador, ele está bem longe dos quartos de dormir. Aqui na direita a gente vê quarto de dormir 1 e quarto de dormir 2, e aqui no canto inferior esquerdo, o roteador o mais longe possível. Nunca, jamais deixar ele próximo dos quartos de dormir, que é onde o nosso corpo permanece ali. Compreender a central de controle. Aqui na esquerda, um telefone da Apple, né, um iPhone, e à direita, um telefone Android. Conhecer as funcionalidades de desligar o Wi-Fi, desligar o Bluetooth, usar modo avião sempre que possível, né? Desligar essas funcionalidades que são conhecidas como central de controle. Muitas pessoas não sabem que pode desligar os dados móveis, desligar o Wi-Fi, desligar o Bluetooth, então é importante conhecer. Aqui na esquerda, então, tem ali os dados móveis, o Bluetooth, o Wi-Fi, eles podem ser desligados, né? O modo avião, sempre que possível, bote modo avião, principalmente quando ficar perto do corpo. Muitas pessoas usam o WhatsApp em modo avião
para mandar as mensagens, depois ligam longe do corpo para enviar, para não sofrer tanta radiação próximo do corpo. Né? Então, a central de controle é muito importante. Aqui tem alguns exemplos de diferentes modelos de celulares com as suas centrais de controle. Importante, geralmente o símbolo do Wi-Fi é aquele, né? Dados móveis, Wi-Fi, são mais ou menos esses símbolos que geralmente são usados para vocês saberem como desligá-los. Aqui mais alguns exemplos, né? Modo avião, outros exemplos. Proteger crianças e gestantes, né? É muito importante que as gestantes não utilizem equipamentos de internet sem fio próximo do seu corpo, evitar o máximo para proteger aquela criança que está ali sendo gestada dentro da barriga dela. Então, os bebês e as crianças têm corpos muito mais vulneráveis, né? A proporção de água do corpo deles é muito maior que dos adultos, né? Então, proteger muito as crianças dos ambientes onde elas estiverem, né? Evite fornecer tablets e celulares para crianças. Se for oferecer, utiliza joguinhos e filmes que funcionem em modo avião. Existem joguinhos e filmes que funcionam em modo avião. Então, evite a todo custo dar um celular com conexão Wi-Fi ou 4G ou Bluetooth para uma criança. E o melhor, né, é interagir na natureza, né, com animais, com plantas, em lugares com natureza. Cuidar do sono é algo muito importante, né? São um local que a gente passa muitas horas. É importante que esteja o mínimo de radiação possível, né? Desligar todos os eletrônicos. Algumas pessoas desligam o disjuntor, né? Que ajuda muito a ter ali um quarto menos eletrificado. Então, é muito importante cuidar do sono. E caminhar descalço é algo muito importante, né? A gente já tem muitos estudos sobre quando você coloca realmente os pés na grama, o pé no chão, como isso, a troca de íons negativos com o solo atenua um pouco os efeitos da radiação eletromagnética, né? Buscar um medidor, né? Existem medidores à venda aí, os de maior qualidade não são os disponíveis no Brasil, então existe aí AliExpress ou alguns sites estrangeiros que você pode comprar. Evitar esses fones de ouvido Bluetooth, são realmente muito prejudiciais à saúde, porque o Bluetooth opera em 2,4 GHz e está ali quase dentro do canal auditivo, né? Utilizar, né, os fones com fio. Aqui aquele estudo que a gente mostrou, né? Preferi esse da direita aqui, o fone com fio, né? Ele ainda tem um outro mais ideal que ele, que é o fone de tubo de ar, mas evitar esse da esquerda aqui, que é o fone Bluetooth, né? Ele não precisa de bateria, né? Eles são mais baratos, são mais seguros à saúde. Tem várias vantagens o fone de ouvido com fio, né? Falar sobre o seu médico sobre eletrosensibilidade, pergunte para o seu médico, você sabe o que é eletrosensibilidade? Pode ser uma provocação positiva para ele pesquisar, que já está no índice internacional aí, ICD-10. Divulgar comentários, né, que tem alguns documentários que a gente falou, né, pedir para que as plataformas disponibilizem. A gente tem uma carta OMS, né, que está no site change.org/EMF2RU, que está ali. A gente pode mandar. Tem publicações em português, né, o livro do professor Eugênio e outros livros. E aqui tem o nosso canal no YouTube, né, que tem muito material para estudo, né? É youtube.com/slowphone, temos um podcast. E a gente também tem uma rede latino-americana para tecnologia segura, né? Que, enfim, envolve alguns países aí, Brasil, Argentina e outros. E é isso. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Agradeço a todo mundo aí que assistiu, né? E que a gente possa realmente plantar sementes de um futuro, né? Para nossos filhos e netos terem um ambiente aí mais seguro eletromagneticamente, utilizar sim a tecnologia, mas de forma segura. Obrigado. Fabiana, eu que agradeço, o professor Cláudio também, né, pela disposição de vir aqui prosear nessa live aqui conosco, né, que debateu então um pouco dessa questão dos riscos da desregulamentação da instalação de antenas de celulares. Aqui na cidade de Campinas, como eu já falei, nós enfrentamos essa transição legal aqui e vamos enfrentar esse debate no próximo período. Por isso, acredito aí muito relevante as informações que vocês trouxeram para nos subsidiar nesse debate da política. Nos próximos dias nós vamos escrever também um pouco a respeito disso e outras atividades serão chamadas.
Então, quero agradecer a todos e todas e todos que passaram por aqui, né? Especialmente o Cláudio e o Fabiano, e até a próxima aí, prosa, que nós chamaremos em breve aqui para tentar trazer esse tema e sensibilizar aqui a nossa Câmara Municipal para evitar esse verdadeiro desastre com a nossa legislação aqui de proteção, né, das pessoas, seja dos riscos, tanto do ponto de vista urbanístico, como do ponto de vista de emissão de radiações eletromagnéticas. Forte abraço a todas, todos e todos, e até mais. Valeu, gente. Forte abraço. Valeu. Até mais.